Cristo Consolador, que é o capítulo 6. Eu vou ler só a introdução aqui e aí a gente começa a nossa conversa nessa noite. Venham a mim, disse Jesus, todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceitem meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão o repouso para suas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que alívio que dá quando a gente ouve isso, não? E será que entre nós aqui alguém já passou por aflições ou não? Talvez, provavelmente, muitos de nós estamos passando, né? E isso faz parte da nossa existência, faz parte do nosso aprendizado que a gente tem aqui. Às vezes a gente acha que não é justo, ou às vezes a gente questiona o porquê que isso está acontecendo comigo, o porquê disso acontecer agora, o que eu fiz para estar passando por isso. São todos questionamentos normais que a gente faz. É normal que a gente faça esse questionamento. Mas não são essas as perguntas que a gente deveria fazer. Porque quando a gente está sofrendo, o nosso foco ele vai para a causa do sofrimento. Nosso foco vai para a dor. E tudo aquilo que a gente foca expande. Quando a gente ouve as palavras de Cristo, quando a gente lê o Evangelho, a gente começa a ter uma nova perspectiva daquilo que a gente está vivendo naquele momento, daquilo que a gente está passando naquele momento. Porque quando a gente está numa situação difícil, quando a gente está passando por uma situação que a gente não acha uma saída, a nossa visão fica muito curta. A gente olha só aquilo que está acontecendo naquele momento. Quando a gente entra em oração, quando a gente pede ajuda, a gente quebra aquela frequência, aquele ciclo que a gente está passando, e a gente consegue, por alguns instantes, se afastar um pouco da situação e olhar por um outro prisma. Então, as situações que são de aflições, que a gente passa na nossa vida, elas não vêm para nos derrubar. Elas não vêm para nos punir. Porque Jesus já disse, ele é manso e humilde de coração. Aquela ideia do Deus punitivo, que era anterior à vinda de Jesus, não serve mais para nós. Jesus já veio e já nos explicou o que é verdadeiro, o que é o Deus verdadeiro e como que Deus age. Então, na maioria dos casos, essas situações que nós passamos, essas adversidades nas quais a gente se encontra, são causadas por quem? É Deus que bota as aflições no nosso caminho? Quem é que causa normalmente os nossos problemas? São as nossas escolhas. E por acaso alguém aqui gosta de passar dificuldade? Alguém aqui é apaixonado por criar problemas? Não? Alguém é especialista em criar problemas? Alguém fez um curso de pós-graduação para criar problemas? Não? Na verdade, a gente faz escolhas erradas porque a gente está em construção. Nós estamos aprendendo. E uma das formas da gente aprender é tentando e errando. Quando a gente entende isso, ou pelo menos quando a gente aceita isso, já fica um pouquinho mais fácil. E daí a gente sai daquela situação de vítima, daquela situação de negação e aquela situação de questionamento do porquê que tudo isso está acontecendo comigo. E a gente começa a entrar numa outra visão, que é, bom, escolhi errado, o problema está aqui, quais são as alternativas?
quais são as soluções que eu posso achar para sair dessa situação. Esse deve ser o nosso foco. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não tem esse discernimento. Porque o nosso foco está onde? No problema. E quando a gente não consegue dar esse passo atrás, não consegue ter esse distanciamento, é aí que entra a nossa fé. É para isso que serve a nossa fé. Porque se a gente não entende, ou não aceita, e não acredita que não é só essa existência aqui que a gente vai ter, tudo fica mais complicado. Vamos dar um exemplo bem simples. Alguém aqui, na infância, já tirou uma nota baixa na escola? E naquele momento não era uma situação muito ruim, muito difícil? Pensar que tu vai ter que chegar em casa, principalmente eu que já sou jovem há mais tempo. Imagina chegar em casa e ter que dizer para o pai e para a mãe que tirou uma nota baixa na escola. Era uma tortura ter que passar por isso. Era um problema gigantesco. Para aquela fase da gente, para aquela idade da gente, era um problema enorme. Passados 40 anos, a gente olha para aquele problema é ridículo. Mas naquele momento, para aquele nível de entendimento, era um problema enorme, gigantesco o problema. Só que hoje, a gente não é mais aquela criança de 10 anos, de 8 anos, a gente não é mais aquela criança. Mas, espiritualmente, nós somos ainda crianças. Nós ainda somos crianças no mundo espiritual. Nós ainda estamos em aprendizado. Então a gente erra, muitas vezes, não porque a gente quer errar. A gente erra tentando acertar. E às vezes a gente repete os mesmos erros. E isso, uma hora a gente vai cansar, porque toda vez que a gente repetir o mesmo erro, a gente vai repetir a mesma dor, a gente vai repetir o mesmo sofrimento. E vai chegar uma hora que a gente vai cansar. E a gente vai aprender que a gente não pode mais repetir aquele erro. E a gente não vai errar nunca mais. Vai, só que a gente vai cometer outros erros. Nós vamos fazer outras escolhas que a gente, por não conhecer ou por não examinar bem toda a situação, a gente vai escolher outras, ter outras escolhas erradas. E vamos ter, de novo, mais consequências. Mas isso é o objetivo da gente estar encarnado aqui. É aprender com as nossas experiências. Nós vamos aprender através das experiências que a gente vive aqui. Se a gente resolver virar um eremita, ou um monge, ir para cima de um monte, não conviver mais com ninguém, provavelmente a gente vai cometer menos erros. Mas que experiência nós vamos ter? Que aprendizados nós teremos? Se nós estamos aqui encarnados, não é para viver numa ilha ou para viver sem ter contato com os outros seres humanos. Porque o aprendizado está justamente em conviver com as outras pessoas. É na convivência que a gente aprende. É nas dificuldades que nós evoluímos intelectualmente. Porque a gente precisa achar uma alternativa para sair daquela situação. Na escola é a mesma coisa. O grau de dificuldade não vai aumentando? Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais o tempo vai passando, não aumenta o grau de dificuldade das provas? É a mesma coisa. A nossa existência aqui, a nossa permanência aqui, é uma escola. A gente está na escola, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo. Mesmo que a gente esteja nessa existência, a gente tenha 90 anos, 100 anos, como já tem muita gente agora com 100 anos. É mais sábio? Sim, mas continua aprendendo. A gente ensina, a gente acha que ensina muita coisa para os nossos filhos, mas e o quanto a gente aprende com eles? A gente ensina alguma coisa? Sim, a gente ensina. Mas a gente aprende muito mais com eles. Se a gente for fazer um balanço, a gente aprende muito mais. E às vezes o que a gente ensina para os nossos filhos não é nem o que nós dissemos para eles, mas principalmente aquilo que nós fazemos.
Porque muito mais do que aquilo que a gente fala, vai pesar aquilo que a gente faz. Então, os nossos exemplos é que vão transmitir a nossa essência para os nossos filhos. Eles vão acompanhar o que a gente faz, vão observar o que nós fazemos. E muitas das nossas atitudes vão ser repetidas por eles, consciente ou inconscientemente. Mas naturalmente é o que vai acontecer. E o pior é que não tem manual, né? Alguém sabe de onde tem um manual para criar os filhos? Não. Que diga certinho como é que a gente tem que fazer? O que a gente tem que dizer? O que a gente não pode dizer? Não existe manual. Mas aí o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar ser a melhor versão que a gente puder ser de pai e de mãe. Vamos acertar em tudo? Não. Vamos errar muito. E se a gente acertasse muito, fôssemos quase perfeitos, os filhos também seriam? Depende. Porque ainda tem o livre-arbítrio. Eles vão escolher. Vão ter coisas que eles vão repetir automaticamente e vão ter outras que eles vão questionar e vão fazer totalmente diferente. Porque existem as escolhas, existe o livre-arbítrio. Não tem manual. Não tem certo e errado. A gente sabe quais são os limites. Nós temos limites de sociedade. Nós temos limites que a gente precisa respeitar. Esses limites de convivência precisam ser respeitados. As leis precisam ser respeitadas. Mas o certo e o errado, fora essas questões de convivência, é muito relativo. O certo e o errado vai depender do momento que a gente está vivendo. Vai depender da situação que a gente está vivendo. Vai depender do ambiente em que nós estamos vivendo. Qualquer uma das mulheres que está aqui hoje, se estivesse em algum país muçulmano, estaria errada. Que não estaria fechada, não estaria com a burca. Seria errado. Então, o certo e o errado é relativo. Depende do ambiente que a gente está, depende das regras do ambiente onde nós estamos. E aí o certo e o errado é relativo aos costumes e aos ambientes onde a gente está. Talvez, se a gente tivesse vindo hoje de bermuda e de regata, talvez a gente não fosse se sentir muito bem aqui. Porque não é um ambiente para a gente vir com roupa de exercício. Mas também se eu for numa academia com uma calça jeans e com uma jaqueta, também eu não vou estar apropriado para ir numa academia. Então o certo e o errado depende da circunstância, depende do ambiente, depende de qual é o propósito do que a gente está fazendo. E assim a gente vai aprendendo. A gente vai, aos poucos, a gente vai sabendo o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Algumas coisas a gente aprende observando, outras coisas a gente aprende estudando. Tem coisas que a gente faz errado durante muitos anos e depois a gente vai estudar e descobre que, putz, fiz errado a minha vida inteira. E agora que eu fui descobrir que isso que eu estava fazendo me fazia mal. E a gente fez uns 20, 30 anos a gente estava fazendo errado e não sabia que estava fazendo errado. Tem coisas que a gente sabe que está fazendo errado. E não são poucas coisas, não. Tem muitas coisas que a gente sabe que está fazendo errado. Tem coisas na alimentação que a gente sabe que está fazendo errado. Tem hábitos e vícios que nós temos que a gente tem consciência que a gente está fazendo errado. Não é por falta de consciência. A gente faz errado porque a gente, entre o prejuízo futuro e o prazer imediato, a gente opta pelo prazer imediato. Mas não porque a gente ignore os efeitos que esse prazer imediato vai trazer lá na frente. É porque naquele momento, o ser humano ele tem duas questões básicas. Fugir da dor e buscar o prazer. Isso é básico no ser humano. Isso não é nem raciocinado, isso é instintivo do ser humano. Então, dependendo da situação, a gente vai medir. Isso me causa mais dor ou me dá mais prazer? E aí as nossas escolhas não são, nesse sentido, não são exatamente raciocinadas. Acredita-se, por estudos, que cerca de 90% das nossas escolhas no nosso dia a dia
são feitas de forma automática. Elas não são raciocinadas. Elas não são racionalizadas. A gente não tem noção, gente, mas a gente toma cerca de 3.000 decisões por dia. Um adulto toma de 3 a 4.000 decisões por dia. E mais de 90% delas são automáticas. Não são raciocinadas. Então, diante desses números, é muito fácil que a gente erre. Não é mesmo? É muito fácil da gente errar. Então, quando a gente entende que errar faz parte do nosso aprendizado,